Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente. Na aula de hoje, nós falaremos de poluição atmosférica. Faremos uma breve introdução, daremos algumas definições e, finalmente, iremos citar alguns exemplos de poluição atmosférica. Como nós falamos anteriormente, a atmosfera é formada por diferentes camadas, mas em todas elas existem já ações humanas. Então, o que é contaminação e o que é poluição? Contaminação é a adição de matéria de origem humana que modifica a composição do ambiente. Então, quando nós adicionamos uma substância e ela modifica a composição do ambiente sem causar dano, nós chamamos de contaminação. No momento em que matéria ou energia entra no sistema vindo de uma origem exterior a esse sistema e causa um dano ali, nós chamamos de poluição. Então, vejam que na poluição tanto pode ser matéria como pode ser energia, sempre oriunda de um ambiente externo ao sistema que nós estamos estudando e sempre causando danos. Se não causa dano e só modifica a composição, nós chamamos de contaminação. A poluição atmosférica é definida por as alterações de composição da atmosfera que ocasionam danos não só ao ambiente, mas também à saúde e ao patrimônio material, quer sejam alterações de origem física, como a entrada de energia, química, como gases, líquidos ou material particulado, ou ainda biológicas, como vírus, fungos, protozoários, ovos de helmintos, entre outros. Nós chamamos de poluente primário aquela substância que nós lançamos no ambiente. E é chamado de poluente secundário aquilo que é formado no ambiente após o lançamento e transformação do poluente primário. Veremos alguns exemplos na aula de hoje. Então, a poluição ela pode ter diferentes origens. Existe inclusive origens natural, por exemplo, os vulcões, os terremotos, os maremotos, a colisão de meteoros. São eventos naturais que adicionam material ou energia e que causam prejuízos aos ecossistemas, ao patrimônio, né? E a saúde dos seres humanos. Então, esses eventos, eles trazem material de fora do sistema e que causam dano, por isso são considerados origem de poluição. Vejam que um vulcão no fundo do oceano não é considerado como fonte de poluição, porque ali, esse material que ele lança é matéria-prima para o desenvolvimento da vida, através de organismos quimiosintetizantes, essas substâncias são transformadas em biomassa e ali se começa uma cadeia trófica. Então ali ele não é fonte de poluição, mas onde não existe atividade vulcânica contínua, quando acontece essa atividade vulcânica, ela tem impactos ambientais altos, né, elevados, e isso é então uma fonte de poluição. Os seres humanos também têm atividades que acabam acarretando na poluição atmosférica. Essa origem antropogênica pode ser a matriz energética, então nós ah, produzimos energia muitas vezes emitindo poluição atmosférica ou produzindo calor. O transporte também pela queima de combustíveis fósseis, por exemplo, as indústrias, as atividades industriais, a pecuária, entre outros. É importante destacar aqui a pecuária porque a principal contribuição brasileira para as mudanças climáticas está exatamente na bovinocultura, né? Os bovinos eles emitem metano no seu sistema digestório e esse metano causa efeito chamado de efeito estufa que nós falaremos a seguir. Bom, entre os vários poluentes atmosféricos, nós escolhemos alguns para serem falados hoje. Os óxidos de enxofre, eles são originados nas erupções vulcânicas, nas atividades industriais ou ainda na queima de diesel, principalmente, ou também de carvão mineral. Então, ele é emitido na forma de óxido de enxofre, por estar presente principalmente no carvão e no petróleo, no carvão mineral e no petróleo. Na atmosfera, ele pode formar ácido sulfúrico por reações com a água. Então, o dióxido de enxofre reage com meia molécula de oxigênio para produzir o trióxido de enxofre, e o trióxido de enxofre reage com a molécula de água para formar ácido sulfúrico. Nesse exemplo, então, o óxido de enxofre é um poluente primário e o ácido sulfúrico é um poluente secundário. Os óxidos de nitrogênio também são emitidos por queima de combustíveis fósseis, eles estão presentes também no carvão mineral, no petróleo e também em outras atividades industriais. Existem vários óxidos de nitrogênio, cada um deles tem diferente dinâmica, diferentes reações químicas, mas o dióxido de nitrogênio é um que reage com a água para formar o ácido nítrico.
E o ácido nítrico pode ser mais corrosivo do que o sulfúrico pelo fato de que todos os nitratos são solúveis. Então, o contato do ácido nítrico com uma superfície metálica, por exemplo, fará com que a gente tenha a formação de nitrato daquele metal, que provavelmente vai se dissolver na própria água da chuva e isso vai corroer a superfície. Outros óxidos de nitrogênio, inclusive o próprio dióxido de nitrogênio, compõem, né, esse conjunto de óxidos que podem estar envolvidos em um outro fenômeno chamado névoa fotoquímica, que eu também explicarei a seguir. Bom, tanto o ácido sulfúrico como o ácido nítrico são protagonistas num evento que a gente chama de chuva ácida. A chuva, normalmente, ela já é um pouco ácida, porque o dióxido de carbono também reage com a água e produz ácido carbônico. Mas a entrada de óxido de nitrogênio e enxofre aumentam a concentração de ácidos, né, pela formação de ácido nítrico e ácido sulfúrico, e isso ocasiona um ataque às superfícies, por exemplo, como a gente pode ver nessa figura, em que uma estátua foi ao longo do tempo consumida pela acidez dessa chuva. Além disso, pode causar efeito sobre os organismos vivos, a irritação da pele, enfim, uma série de fenômenos. Outra coisa a ser destacada na chuva ácida é o fato de que, como essas moléculas são gasosas, elas podem ser transportadas para locais bastante distantes de onde elas são produzidas. E ela pode então precipitar não apenas na forma de chuva ácida, mas também neve ácida, névoa ácida, partículas sólidas ácidas e assim por diante. Então, essas precipitações trazem esses ácidos de volta para a superfície. Bom, com relação ao carbono, ele pode formar diferentes substâncias, desde a fuligem, né, que é pozinho bem fino de carbono, até compostos com oxigênio, com nitrogênio, com hidrogênio, com outros elementos. Vamos destacar alguns deles, e o primeiro deles seria o monóxido de carbono. Ele é produzido pela combustão incompleta, quando há a carência de oxigênio, ele é uma substância extremamente tóxica e não tem cheiro nem cor. Então a gente não sabe quando ele está sendo produzido, a gente não consegue perceber a produção do monóxido de carbono. E por que ele é perigoso? Porque ele causa um ataque às hemácias, ligando-se de forma quase que irreversível à hemoglobina. E isso prejudica o transporte de oxigênio. É muito comum que as vítimas de monóxido de carbono apresentem uma coloração azulada na sua pele. O dióxido de carbono já é produzido tanto na respiração como também na combustão completa, ou seja, onde eu tenho uma boa quantidade de oxigênio para produzir ali a queima, né? Ele também pode ser obtido pela oxidação do monóxido de carbono, é o que a gente faz no catalisador dos veículos. A gente coloca um catalisador no cano de descarga, exatamente para que o monóxido de carbono que seja produzido ali seja transformado em dióxido de carbono, já que o dióxido de carbono não é tóxico, embora também seja incolor e inodoro. Embora ele não seja tóxico, ele é um gás que causa poluição porque ele é um gás de efeito estufa, que nós explicaremos um pouquinho mais adiante. Além disso, como a gente já falou, ele produz o ácido carbônico e em contato com rochas ou em contato com a água, ele pode produzir carbonatos e bicarbonatos. É importante lembrar que o carbonato e o bicarbonato são substâncias extremamente importantes para os organismos vivos que utilizam essas substâncias para formar suas carapaças, seus ossos, dentes e assim por diante. Bom, outro gás produzido pelo carbono é o metano. O metano ele é proveniente de reservas minerais, onde eu tenho bolsões, por exemplo, de gás natural, também pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica, quer seja em pântanos, cemitérios, lixões, aterros sanitários e assim por diante. Ele é um gás combustível, ele pega fogo muito facilmente, né, e é usado como combustível, e é um gás de efeito estufa, cujo esse efeito é bem maior do que o efeito do CO2. Ele também é um gás inodoro incolor e, de novo, a gente não consegue perceber quando ele está sendo produzido. O que é o tal do efeito estufa, então? O efeito estufa acontece quando a luz do Sol ela chega no planeta, ela atravessa a atmosfera, claro que com perdas, né? Uma parte da luz é refletida, outra parte é refratada e, finalmente, uma parte chega até a superfície. Dessa parte que é realmente absorvida pela superfície, o que acontece é que as moléculas começam a se agitar, né, começam a vibrar, a se movimentar, e esse aumento de energia cinética significa o aumento de temperatura,
como já vimos em aulas anteriores. Então, para se livrar dessa energia extra, as moléculas emitem infravermelho. E esse infravermelho seria perdido completamente para a atmosfera se não fosse a presença de gases que estão na atmosfera e que absorvem o infravermelho. Então, moléculas como a água, o CO2, amônio, né, amônia, são moléculas que, ao receber o infravermelho, ao ter contato com o infravermelho, eles absorvem essa radiação e começam a vibrar, se estirar, se torcer. E essa movimentação, essa agitação dessas moléculas aumenta a temperatura da atmosfera. Então vejam que durante o dia o que acontece é uma absorção desse calor, né, que vem na forma de infravermelho por essas moléculas. Então o dia não fica tão quente, porque essas moléculas capturam o calor da atmosfera. Enquanto isso, à noite, essas moléculas começam a liberar esse calor de volta para a atmosfera e fazem com que a noite não seja tão fria. Então o efeito estufa ele é importante para a vida, porque a gente vai ter então a regulação da temperatura. O que acontece é que com o aumento da concentração dessas substâncias na atmosfera, a gente vai ter um aumento desse efeito estufa e, portanto, um aumento da temperatura do planeta. E isso pode ter vários efeitos, como, por exemplo, o que já se observa de derretimento das calotas polares e também das geleiras. Então é chamado de efeito estufa exatamente porque se parece bastante com aquilo que acontece dentro de uma estufa. Outros compostos formados pelo carbono e que afetam grandemente a atmosfera são chamados compostos orgânicos voláteis. São substâncias de massa molar muito pequena, então, por causa disso, elas passam da fase líquida ou da fase sólida para a fase gasosa muito facilmente. Então, essas moléculas se desprendem, né, facilmente do seu material de origem e se espalham pela atmosfera. Eles podem ser produzidos tanto em processos naturais, as plantas produzem muitos compostos orgânicos voláteis, se a gente sente cheiro de flor é exatamente por causa disso, né, e também por ação humana. Esses compostos orgânicos voláteis, eles reagem com os óxidos de nitrogênio na presença de UV e produzem o ozônio troposférico, que é chamado névoa fotoquímica. Alguns exemplos desses compostos são metano, butano, propano, benzeno, xileno, entre outros. Essa névoa fotoquímica, então, ela é produzida durante esses processos, né, essas reações entre óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis na presença de radiação UV e formam esse nevoeiro, que também é chamado de smog fotoquímico, névoa fotoquímica. O ozônio na troposfera, ele causa uma série de problemas ao aparelho respiratório, como irritações nasais, irritação na garganta, também irritação nos olhos. Ele atrapalha a visibilidade, por isso ele dificulta o tráfego de automóveis. E além disso, ele ataca, ele reage com superfícies poliméricas, como borrachas e plásticos. É diferente do que acontece no ozônio estratosférico. Lá na estratosfera, o ozônio é extremamente importante para filtrar a radiação UV, mas aqui na troposfera ele apenas causa dano. Por quê? Porque não adianta eu usar um escudo depois que a radiação já tocou na minha pele, né? Esse escudo ele tem que estar antes. Então, lá na estratosfera, o ozônio é benéfico. Aqui na troposfera ele causa danos, né? Tanto às pessoas como aos organismos, aos demais organismos vivos e o patrimônio. Esse ozônio na estratosfera ele é produzido por reações que estão em equilíbrio, em que as moléculas de oxigênio absorvem radiação UV e emitem, liberam radicais livres. Esse radical livre reage com outra molécula de oxigênio e produz a molécula de ozônio. Já a molécula de ozônio absorve radiação UV e se quebra, liberando moléculas de oxigênio e radical livre, e esses radicais livres podem se combinar para formar outra molécula de oxigênio. Então, ao longo do tempo, moléculas de oxigênio estão se transformando em molécula de ozônio e moléculas de ozônio estão se transformando em molécula de oxigênio ao absorver radiação ultravioleta. Por isso é que ela não chega até aqui. O que acontece é que ao longo do tempo nós fomos produzindo substâncias que na troposfera elas eram inertes, como os clorofluorcarbonos. Essas substâncias eram utilizadas em sistemas de refrigeração e em aerossóis, e como eu disse aqui na troposfera elas não apresentavam nenhum dano. Porém, ao chegar na estratosfera, por causa exatamente da presença de radiação UV e, portanto, de mais energia, elas começaram a atacar o ozônio, quebrar a molécula de ozônio e se recuperar, liberando
de volta, né, essa molécula para atacar uma nova molécula de ozônio. Então, de forma bastante acelerada, ela vai quebrando as moléculas de ozônio e diminuindo a concentração de ozônio na estratosfera. Então, o chamado buraco na camada de ozônio não é um rombo, ele é, na verdade, uma diminuição da concentração de ozônio na estratosfera. Outros compostos podem ter o mesmo efeito, como alguns pesticidas, hidroclorofluorcarbonetos e outras substâncias. Ah, com o passar do tempo, a gente foi proibindo algumas dessas substâncias de serem produzidas e utilizadas, e por conta disso a gente já começa a ver uma recuperação da camada de ozônio, mas é claro, é um fenômeno bastante dinâmico e a gente precisa estar sempre de olho para que novas substâncias não causem esse efeito. Outra fonte de poluição são os materiais particulados. O material particulado é um poluente extremamente relevante, porque dependendo do tamanho dessas partículas, elas podem causar dano. O mais importante no material particulado não é exatamente a substância que compõe aquele material, mas sim o tamanho da partícula. Eles podem ser substâncias orgânicas ou inorgânicas, líquidos ou sólidos, e entre eles a gente pode citar poeira, fumaça, fuligem, pólen e partículas do solo. Eu mesmo já vivi uma situação de uma tempestade de pólen e a gente não conseguia respirar. Foi preciso usar máscara para poder respirar, porque havia tanto pólen na atmosfera que a gente não conseguia mesmo respirar. Tá? Então aí o importante é o tamanho da partícula e não do que ela é feita. Partículas com menos do que 10 micrômetros podem penetrar profundamente no pulmão e podem inclusive chegar nas células se depositando nas mitocôndrias. E a gente sabe que a respiração celular acontece na mitocôndria. Então, se a mitocôndria é bloqueada por excesso de deposição desse material, a célula não consegue respirar e, portanto, morre. Né? As principais fontes de material particulado são o transporte rodoviário, processos de não combustão, por exemplo, processos que levantem pó e poeira, instalações de combustão industrial, combustão comercial e residencial, como por exemplo a queima de butano e propano no fogão, né, que a gente tem, e também a geração de eletricidade pelo poder público. Bom, diferentes poluentes poderiam ser tratados aqui, mas nós não temos muito mais tempo para isso, mas contaminam o ar e causam danos, né, e podem ser destacados nesses grupos aí os pesticidas, os retardantes de chama, perfumes, polímeros, produtos industriais, entre vários outros compostos, muitos deles persistentes. E por serem muito persistentes, eles se distribuem por quase todo o globo terrestre, causando dano realmente bastante longe de onde eles são produzidos ou manuseados. Qualquer dúvida, vocês podem escrever no AVA ou nós podemos tirar a dúvida na próxima videoconferência. Bons estudos!